não tem como a gente falar conhecendo o Espírito Santo e não falar quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, sim, senhora? Ah, tá, desculpa, a gente estava totalmente pelo jeito torta aqui. O Espírito Santo, gente, é o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus. Amém? A gente tem o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Ele nos deu o seu Filho, que é o Deus Filho, para morrer por nós, para nos salvar. E deixou o seu Espírito com a gente, para nos guiar em toda a verdade. A gente vai falar sobre vários dos propósitos que o Espírito Santo foi entregue a nós. Mas, principalmente, revelar Jesus a nós, quem Ele é e a obra consumada dEle nas nossas vidas, a nossa salvação. Amém? E eu queria começar com Gênesis, porque Ele estava lá em Gênesis 1, junto com o Pai, junto com o Filho. E antes de eu dar continuidade a essa parte aqui, eu quero muito pedir para vocês de verdade pedirem ao Espírito Santo para vocês se renderem ao entendimento de quem Ele é. Porque essa questão da Trindade em si é uma questão que muitas pessoas ainda, muitos filhos e filhas ainda tentam entender com o seu raciocínio lógico. E você vai ter que abrir mão do seu raciocínio lógico para entender algo que é sobrenatural. Não é natural. E isso a gente só entende pela fé, crendo, não duvidando, mas apenas confiando no que a palavra diz. Amém? E lá em Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, primeira coisa que a gente nota aqui, o Espírito Santo de Deus já estava ali. E o que eu queria retirar dessa palavra aqui, principalmente, é essa primeira frase que diz: no princípio, Deus criou. E eu pedi para o JP colocar aí para a gente, em hebraico, né, essa palavra que eu acho que muitas pessoas já ouviram, Bereshit bara Elohim, que significa no princípio Deus criou. E essa palavra Elohim, ela é o plural de El. O que é El no hebraico? Deus. E Elohim é o plural de Deus. Então, quando estava escrito ali, no princípio Deus criou, é Barashit bara, e não é El, é Barashit bara Elohim. Ou seja, o plural de Deus. O que é o plural de Deus? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os três estavam ali desde a criação do mundo. E através deles, o mundo foi criado. Nós fomos criados. E tudo que existe aqui. Uma coisa que a gente usa muito para tentar entender com a nossa lógica. E, de novo, a gente nunca vai conseguir. Mas a gente tenta expressar de uma forma lógica o Espírito Santo representando a água. Por quê? Porque a água, por mais que ela seja uma coisa só, ela é expressada em diferentes matérias, que é o gasoso, na verdade, através do vapor, continua sendo água, mas é uma forma gasosa. Através do gelo, continua sendo água, mas é uma forma líquida, sólida, e a líquida, que é a água. Então, a gente tem três maneiras que a água se mostra, se revela, se manifesta. O vapor, o líquido e o sólido. Porém, ela não é a mesma coisa. Dessa forma, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são a mesma coisa. E eles se manifestam de formas diferentes. Amém? Porém, eles são a mesma coisa. Olha o que diz João 15, 26. Quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará ao meu respeito. Isso era Jesus falando.
dizendo que um conselheiro seria dado. Isso já mostra que ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. Amém? E ele fala, Jesus fala, ele vai vir testemunhar sobre mim. O que é testemunhar sobre mim? Aquilo que eu falei aqui um pouco antes. Testemunhar de quem Jesus realmente é. E quando ele estava falando ali, ele estava falando para muitos fariseus que não sabiam quem Jesus era. Jesus era o Filho de Deus, que veio para morrer por nós, pelos nossos pecados e nos fazer justos diante de Deus. Esse é o principal papel do Espírito Santo, revelar Jesus e revelar a obra dele nas nossas vidas. Que ele veio para morrer por nós, para nos trazer vida eterna, para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldição, para nos livrar da condenação, para nos fazer novas criaturas. É isso que o Espírito Santo vem testemunhar nas nossas vidas. Não só nas nossas vidas, mas para aqueles que ainda não creem em Jesus. Ele vem para convencer do pecado para aquele que não crê em Jesus. Para nós que já cremos, ele vem nos convencer da justiça, da nossa justificação, daquilo que Deus nos tornou, da nossa nova natureza. É isso que o Espírito Santo vem nos lembrar todos os dias, de quem nós somos em Deus. De quem agora nos tornamos em Deus, através dessa nossa nova criação. Amém? E eu queria ler com vocês também João 14, 16 a 17. Isso aqui é muito importante para o nosso relacionamento com o Espírito, para que a gente possa conhecê-lo. João 14, 16 e 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Vamos lá. Tem alguém que tomou um cafezinho aí? Então quem tomou café, fala comigo aí. E ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com você e estará em vocês. Meu Deus, eu me arrepio aqui, ó. O Espírito Santo, ele é com a gente e ele habita em nós. Ele não está por aí, ele está aqui, dentro de você. Por isso que várias vezes a gente fala que você não está sozinho em nenhum momento da sua vida. Porque o Espírito Santo é com você, em você e por você. E algo muito importante da gente entender, foi algo que o Rei até falou no último host, a gente precisa entender que o Espírito Santo estará com a gente para sempre. O Espírito Santo, ele não te deixa. Ele nunca vai te deixar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Jesus, ele é Deus. Da mesma forma que Deus te ama, da mesma forma que Jesus te ama incondicionalmente, assim é o Espírito Santo. Ele te ama de maneira incondicional. Nanda, então isso quer dizer que se eu fizer algo, ou deixar de fazer algo, ou fizer algo errado, ou fizer algo certo, isso não muda o fato dele estar em mim, ou dele sair de mim? Não, porque isso significa amar incondicionalmente. Gente, tantas vezes eu vejo as pessoas falando: Deus me ama incondicionalmente, Deus te ama incondicionalmente, o Espírito Santo te ama incondicionalmente. Mas aí também em algum momento falam: mas se você errar, ele sai de você. Mas incondicional fala que não tem condição. Por mais que isso seja algo tão lógico, a religiosidade ainda tenta colocar essa dúvida no nosso coração, na nossa mente. E a gente tem que simplesmente repreender isso, porque essa não é a verdade. E eu queria ler com vocês uma passagem que fala isso. Que está lá em Gálatas 3:14. Na verdade, gente, tem diversos versículos que nos mostram que o Espírito Santo foi dado a nós pela graça. E a gente recebe ele pela fé em Cristo Jesus.
Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a palavra fala que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então ele é nos dado pela graça. E eu achei diversos versículos, eu escolhi um, que está em Gálatas 3,14. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também a nós, os gentios, para que então recebêssemos a promessa do Espírito, mediante o nosso merecimento. É isso que está escrito? Alguém leu comigo aí? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mediante a fé em Jesus. Você fez algo, deixa eu te perguntar uma coisa, você fez algo muito certinho para que então o Espírito Santo pudesse habitar em você? Você viveu uma época da sua vida perfeitamente, sem erros, sem pecado nenhum, e aí então o Espírito Santo passou a habitar em você? Foi isso que aconteceu? Não. A palavra fala que Deus enviou Jesus, que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, inimigos dele. Então não foi nada que você fez para que então você merecesse o Espírito Santo. Então como que a gente pode achar que é algo que eu deixo de fazer, que eu vou perdê-lo? Ele foi entregue pela graça, ele é mantido pela graça e ele ficará para sempre pela graça. Não tem como a gente receber algo pela graça, algo que nos foi dado e depois ter que pagar um preço por aquilo, porque foi de graça. Efésios 1, 13 e 14, a gente leu aqui domingo passado. Eu li esse versículo aqui, li vários dele, a gente vai ler só 2. Quem lembrar? Fala assim, nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram, presta atenção, o que a gente fez? Ouviu e creu. Na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que é o quê? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Uau! O Espírito Santo foi nos dado como uma garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é uma garantia de que nós temos essa segurança eterna até a segunda volta de Jesus. Ou até que sejamos ressuscitados com Ele. E esse selo aqui, eu fui pesquisar, quando ele fala ali de selados, é exatamente isso, é algo que não é tirado, é algo que é marcado para sempre. Confirmo que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estaria com a gente para sempre. E esse selo, nada nem ninguém pode tirar de você. Você pertence ao Senhor e o Espírito Santo de Deus em você é esse selo da nossa herança, da garantia da nossa redenção. Obrigado, Jesus, por essa graça maravilhosa, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele passou a habitar em você quando você creu em Jesus. Então, muitas vezes eu ainda vejo pessoas pedindo, o Espírito Santo vem habitar em mim. A gente precisa entender que quando você creu, ele passou a habitar em você. Você recebe isso pela fé. Então você não pede para ele vir habitar em você, você crê que ele habita em você. Talvez o que você precise fazer, se você tem dificuldade com isso, é pedir, Espírito Santo, me ajuda a ter essa consciência de que o teu Espírito já habita dentro de mim. Amém? O Espírito Santo, ele é a sua paz, ele é a sua alegria, sabedoria. Não tem como eu trazer, gente, todos os versículos que falam sobre o que o Espírito Santo é, amém? Nesse pouco tempo. Então eu estou resumindo aqui para você o que a palavra diz que o Espírito Santo é para você. Ele é a sua paz, ele é a sua alegria, a sua sabedoria. A sabedoria que você precisa nos momentos que você não sabe o que fazer. O Mendes falou isso de uma maneira mais engraçada. Como é que você falou? Que ele nos livra de furadas.
Ele falou de uma forma, mas é exatamente isso. Ele está ali para não deixar a gente entrar em furada. Sabe, as pessoas do mundo, elas vivem de acordo com o que elas acham que é melhor elas fazerem, de acordo com o que elas estudaram, de acordo com o que a mídia está falando. E a gente vai numa direção contrária, o Espírito Santo nos dirige. E às vezes a gente pode estar tomando uma decisão que parece ser loucura aos olhos humanos, mas se o Espírito te deu aquela direção, só vai. Porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você. E Ele está vendo coisas que você não vê. E Ele vai abrir portas que você jamais conseguiria abrir. Então Ele é essa fonte de sabedoria que a gente tem para lidar também com os nossos filhos, para educar os nossos filhos, no momento que a gente não sabe o que fazer. Eu e o Reinaldo somos pais pela primeira vez. Em vários momentos eu falo assim, eu não tenho experiência ainda para saber o que eu deveria fazer aqui. E é o momento que eu falo, Espírito Santo, eu sei que não tem nenhum livro, não tem nenhum curso, e não falando que eu não devo fazer isso, amém? Sim, devemos fazer cursos, sim, devemos ler livros, mas nada se compara à sabedoria do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando a gente pede para Ele, me ajuda, eu preciso do Espírito Santo em mim para eu ter paciência com meu filho. Eu preciso do Espírito Santo em mim para poder eu ensiná-lo, para poder eu saber qual é o limite. Enfim, todos os momentos ali, como agir com ele nesse momento, o que conduzir ele. E aqui eu estou falando de filhos, mas literalmente em tudo na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, numa decisão de casar, numa decisão de entrar num relacionamento, namorar com alguém. Não sei, mas o Espírito Santo, Ele quer te dirigir sempre em vitória. Sempre numa direção de vitória para a sua vida. Como é bom a gente saber, eu não estou sozinho, eu tenho o melhor conselheiro do mundo habitando em mim. Sermos dirigidos por Ele é fundamental. Ele quer falar com você, te ajudar em momentos difíceis. Você pode ouvi-lo através da paz no seu coração, não é verdade? Através da falta dela. Quando eu não tenho paz, eu também sinto que o Espírito Santo está falando, não é por aí. Através de uma visão, através de um sonho, através de uma profecia, o Espírito Santo fala de diversas maneiras com a gente. Mas principalmente Ele fala através do que, gente? Da palavra de Deus. Essa é a forma que o Espírito Santo mais fala com a gente. Sabe por quê também? Sabe por que é a principal maneira que o Espírito Santo fala com a gente? Porque através da palavra, eu ouço Ele pela fé. Eu creio naquilo ali. E eu ajo segundo o que a palavra está dizendo ali. Quando eu ouço uma profecia, quando eu tenho uma visão, você entende que aquilo ali está claro, eu não preciso usar a minha fé. Mas a palavra de Deus, eu preciso usar a minha fé. E essa é a forma que o Espírito Santo mais fala com a gente. Então não tem como a gente falar, eu não ouço o Espírito Santo. É só você abrir essa palavra e você vai ouvir Ele falando com você. E muitas pessoas ainda falam, mas eu não consigo reconhecer a voz do Espírito. Eu sempre cito o exemplo da Freira, ela já estava rindo porque ela sabia que eu ia citar. Mas alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, por aí, né? 5? 5 anos atrás, ela chegou para mim e ela falou, então, você sempre prega sobre ouvir a voz do Espírito e tal. E eu queria falar que eu não sei como ouvir a voz do Espírito. Eu queria muito que você me falasse como que eu ouço. E é engraçado porque todos nós, nesse começo que a gente começa a ter intimidade com o Espírito, a gente acha que alguém vai dizer uma receita mágica. Então, você vai ouvir assim e assim. Faça isso ou não faça isso. E não é assim. Como que eu reconheço a voz do Espírito? Porque Ele fala conosco. Nós somos filhos e filhas. Ele foi enviado para falar com você, para te dirigir. Então Ele está o tempo todo falando com você. Como que eu reconheço essa voz? Quando eu tenho mais intimidade com Ele e com a palavra. Isso é algo que eu sempre falo aqui. Qual que é a linguagem do Espírito? Que língua o Espírito Santo fala? A palavra de Deus. Então, se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus, eu dificilmente vou reconhecer a voz dele. Porque ele fala o que a palavra fala.
Então, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu tenho intimidade com Ele. Como que eu tenho intimidade com o Espírito Santo? Conversando. Ele é uma pessoa. Sabe, talvez você nunca tenha tido a experiência de conversar com o Espírito Santo. Eu te convido. Vai parecer que você é meio louco? Vai, mas está tudo bem. É a melhor coisa que você pode fazer no mundo. O tempo todo. No carro, o Espírito Santo. Gente, às vezes coisas assim, ó, que às vezes eu tô... O Waze, às vezes, eu não sei vocês, mas essas highways aqui, eu não sei se eu vou pra lá ou pra cá, porque é tudo muito pertinho, né, aquela cor. E eu falo assim, Espírito Santo, me ajuda aqui agora, pra direita e pra esquerda. Gente, entendeu? É o tempo todo, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te dirigir em pequenas coisas, como em grandes decisões da sua vida, então... Quanto mais você conversa com Ele, quanto mais você pergunta para o Espírito Santo, o que eu faço aqui? E você dá um tempo para Ele te responder. Porque muitas vezes as pessoas perguntam e elas acham que elas perguntaram ao vento, porque não creem que o Espírito Santo realmente existe. Mas quando você crê que Ele existe, Ele vai falar, você vai esperar essa resposta dEle. E então assim, você está entendendo? Você vai criando intimidade, você vai falando e você vai escutando Ele. E você vai criando um relacionamento mais profundo com Ele. E eu queria trazer aqui duas formas que o Espírito Santo se manifesta na nossa vida. O Espírito Santo dentro de nós, esse é o primeiro ponto, eu pedi para o JP colocar. O Espírito Santo é em nós. É o resultado de quando cremos em Jesus. O Espírito Santo, então, produz em nós o seu fruto. Quem aqui muitas vezes já ouviu falar do fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então, quando a gente nasceu de novo e Deus nos deu uma nova natureza, que é a natureza do próprio Deus, não é isso? Ele não deixou a gente sozinho, vai e se vira para você ser agora como eu sou. Deus nos abandonou e fala, tenta se esforçar aí para você ter paciência. Se esforça para você ser mais amável, se esforça, não é sobre o nosso esforço. E aí o que Ele fez? Ele deixou o Espírito Santo para Ele nos capacitar a sermos assim como Jesus é. Ter o caráter dele, expressar o caráter dele na nossa vida. Tá fazendo isso sentido? E aí isso tá lá em Gálatas. Qual é o caráter de Jesus? Esse caráter já habita em você. Você pode dizer um amém? Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você tem um novo espírito, e esse novo espírito, ele é perfeito, ele tem o caráter de Cristo. E agora é o Espírito Santo que te ajuda a manifestar esse caráter. E é por isso que continuamente a gente pede, Espírito Santo, me ajuda com isso daqui. Porque o meu velho homem não era assim, mas eu sei que o meu novo homem é. Mas eu sozinho não consigo, o Espírito Santo de Deus vem e me capacita, me ajuda. E lá em Gálatas está, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é nada comigo não, né, gente? Tá. Vamos ler mais uma vez? Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esse caráter de Jesus, ele já habita em você. E o Espírito Santo está aqui, dentro de você, para te ajudar a você manifestar esse caráter. Amém? E a segunda forma de o Espírito Santo se manifestar em nós é o Espírito Santo sobre nós. Então a gente viu ali o Espírito Santo em nós, caráter de Cristo. Espírito Santo sobre nós, poder de Deus. É o resultado de quando cremos em Jesus e somos batizados no Espírito.
O Espírito Santo, então, nos concede seus dons, que nos capacitam de forma sobrenatural ao quê? A cumprir o nosso propósito e a viver a plenitude do poder de Deus em nós. Isso é o Espírito Santo de Deus sobre nós. E, gente, o batismo no Espírito é algo que está disponível para todos. Posso ouvir um amém bem forte? Muitas pessoas sentiram o Espírito Santo virem sobre elas, começaram a falar em línguas, mas muitos de nós tivemos ou medo ou receio. E muitos já foram batizados e acham que não foram. Mas se você sentiu o Espírito Santo vir em um momento sobre você, e você sentiu nem que seja uma vontade de falar em línguas, talvez você tenha sido batizado. Agora você precisa simplesmente deixar de lado esse medo e falar. Mas isso aí eu vou deixar o Reinaldo falar mais à noite sobre isso. Amém? Olha o que diz Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então o Espírito de Deus sobre nós também é pela graça. Dom, essa palavra dom, vem da palavra no grego carisma, que é algo de graça. Nós não merecemos os dons de Deus, mas aquele que pedir, receberá. Se você quer dons do Espírito, se você quer o poder de Deus, se você quer viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida, peça e será dado a você. E não crie um estereótipo de como que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, eu vou precisar sentir um arrepio, eu vou precisar chacoalhar no mínimo, ou então cair. Não existe esse estereótipo. Amém? Eu fui batizada quando eu tinha 12 anos de idade. Fui batizada no Espírito Santo. Ninguém impôs a mão sobre mim. Eu não sabia nem direito o que estava sendo falado naquela palavra, porque com 12 anos a gente presta atenção mais ou menos ali, né? Cadê os adolescentes aqui? E eu simplesmente recebi o Espírito Santo, senti o Espírito Santo vir sobre mim de forma sobrenatural. E eu comecei a falar em línguas, eu abri a minha boca. Comecei a falar em línguas. Mas de novo, vou deixar o pastor Ray falar mais sobre isso. Eu acho que eu vou ter que finalizar, gente. Eu tinha mais coisa, mas eu vou finalizar lendo com vocês quais são os dons. Você vai falar sobre isso, mas à noite não. Então eu queria ler o Espírito Santo sobre nós, os dons do Espírito. 1 Coríntios, está lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então aqui ele está citando, amém? Quais são esses dons? Palavra de sabedoria. Ao outro, palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Amém? Eu posso me estender 2 minutos? Porque eu queria muito falar desse outro propósito do Espírito Santo em nós aqui. Que foi algo que Jesus mesmo falou. O Espírito do Senhor está sobre mim para o quê? E aí está lá em Lucas 4, do 18 ao 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu para o quê? 5 coisas. Pregar as boas novas, as boas notícias. Não as más, mas as boas notícias. Amém? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Vocês entendem que aqui ele estava falando
das questões espirituais de quem ainda é preso, que precisa ser liberto. Ali no caso era libertação do pecado, da maldição, do vício, da doença. Terceiro, recuperação da vista aos cegos, aqueles que estão espiritualmente cegos. No caso ali, aqueles que estavam cegos pela religião. Jesus queria, através do Espírito de Deus, libertar e trazer de volta a vista para que caísse essas escamas religiosas e eles pudessem enxergar quem Jesus realmente era. Para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. E esse ano da graça do Senhor aqui, eu fui pesquisar, por que o ano da graça do Senhor, né? Na verdade não é o ano, depois que Jesus veio, é uma eternidade. Até que Ele volte, nós iremos proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. O Espírito Santo nos unge para isso. E esse ano aqui, ele estava falando em referente ao ano do jubileu. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas isso está lá no Velho Testamento, se eu não me engano, em Levítico. O ano do jubileu era aquele ano onde as pessoas, os escravos eram libertos, onde aqueles que deviam tinham suas dívidas pagas, onde aqueles que tiveram a sua propriedade tomada recebiam de volta a sua propriedade. Ou seja, o que ele estava apontando ali? De que o ano do jubileu estava apontando para Ele, para Jesus, que faria isso no meu e no seu lugar. Pagar as nossas dívidas, nos libertar, nos tornar verdadeiramente livres. E o Espírito Santo, assim como em Jesus, Ele ungiu Jesus para fazer isso, para proclamar esse ano da graça, para proclamar esse ano aceitável. É isso que o Espírito Santo faz quando Ele vem sobre nós, através dos dons dEle, através da graça dEle, do poder dEle nas nossas vidas. Então, continuem. Se você ainda não foi batizado, peça. Amém? Se você tem dúvida, fala: Espírito Santo, então vem mais sobre mim, vem de novo sobre mim, eu quero mais. Vem também me trazer essa liberdade de eu abrir a minha boca e falar em línguas. Eu quero experimentar a plenitude que você tem para mim. Eu não quero deixar de lado algo tão maravilhoso. E eu quero ser usado por Ti para proclamar a graça de Deus até que Ele volte. Amém, church?